Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Tá frio, né? Pois é. Isso daqui é uma touca que eu estou usando para me adaptar ao frio. E hoje a nossa matéria de ciências nós vamos falar sobre estratégias de sobrevivência. Isso daqui é um tipo de estratégia de sobrevivência. Eu estou usando touca para quê? Para me aquecer. Eu poderia estar usando luvas também, blusa de frio. Só que aqui está um ambiente fechado, então eu coloquei a touquinha aqui só para dar um exemplo para vocês de estratégias de sobrevivência, ok? Mas eu vou tirá-la. Prontinho, agora eu já tirei minha touca. Vamos ao conteúdo. Página 46, livro de ciências. Estratégias de sobrevivência. O que seriam essas estratégias de sobrevivência? São artifícios que não só o ser humano, mas também outros animais utilizam para sobreviver. Vou ler um textinho para vocês que está aí no livro. Os seres vivos, em geral, apresentam as características necessárias para sobreviver no ambiente. Assim, eles se adaptam em diferentes condições. Quais seriam essas condições? Eles se adaptam em relação à temperatura, à salinidade, quantidade de água, luz, composição do solo, certo? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando que o ser humano é um animal adaptável. Sim, mas não só o ser humano, porque nós temos animais que vieram de outros lugares, inclusive de outros países. Isso foi discutido na aula passada e que se adaptaram muito bem aqui no Brasil, da mesma forma que nós temos plantas, né? Nós temos a vegetação que sai daqui e vai para outro lugar e se adapta muito bem. Falando em salinidade, que eu citei aí para vocês e está escrito no livro, a salinidade, ela quer dizer a relação do sal nos componentes, não só na água do mar, mas também os sais minerais da terra. Pode ser que tenha o sal em determinado lugar, em determinada quantidade, o animal é capaz de se adaptar a isso, ok? Agora, estratégias de defesa. Ao longo do tempo, muitos organismos foram selecionados pela natureza com base em estratégias de defesa que os tornaram adaptados ao meio, garantindo-lhes maiores chances de sobrevivência. Quais são essas estratégias? Aí no livro elas citam três, que é a camuflagem, o mimetismo e as pessoas. A camuflagem a gente já sabe, né? De acordo com o camaleão, ele muda de cor para se adaptar ao ambiente e disfarçar para não ser pego pelo predador, certo? Nós também temos o mimetismo. O mimetismo nada mais é do que um animal ser confundido com outro, de preferência quando ele é predador. E a peçonha é o animal peçonhento, é quando ele tem o veneno. Um exemplo de animal mimético, né, que tem o mimetismo como essa forma, é a coral. Existe tanto a coral verdadeira quanto a coral falsa. A verdadeira tem veneno, a falsa não. Aqui nós falamos somente de animais, mas vocês sabiam que as plantas também são capazes de desenvolver substâncias tóxicas em forma de defesa? Pois é. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, tal planta é venenosa. Na verdade, ela não é bem venenosa. Ela produz uma substância tóxica como forma de defesa para ela, certo? Virando a página do livro, página 49, estratégias de reprodução e de alimentação. Lembrando que a reprodução no mundo animal é para a perpetuação da espécie, certinho? E também para deixar descendente e perpetuar a espécie. Animais que vivem em regiões muito frias deslocam-se para regiões mais quentes em busca de alimentos e também em busca da reprodução. Quando que isso acontece? Na maioria das vezes, do norte para o sul, na época do inverno. Acontece muito com pássaros, com baleias também, com peixes, certo? Sobre reprodução. Em algumas espécies, para que a reprodução ocorra, é necessário que o macho atraia a fêmea. Como que ele vai fazer isso? Os pássaros podem atrair as fêmeas através do canto, através da construção de ninhos, certo?
Porque aí ele tá mostrando pra fêmea que ele pode dar uma estabilidade para ela, pode ter filhotes com ela, ok? Já os mamíferos, eles acabam travando batalhas. Então não seja esse tipo de macho, isso daí é só pro mundo animal. Vamos lá. Algumas cobras se enrolam no próprio solo. Na verdade, elas não se enrolam. Elas fazem em espiral. Elas fazem uma espiral, fica bem grudadinha. Pra quê? Pra ter o impulso de dar o bote na presa dela. Já algumas outras, elas fazem o S, né? Vamos dizer que é um S no solo, porém elas levantam parte do tronco para dar o bote na presa. Então é mais fácil de identificar quando essas vão dar o bote. De volta ao nosso ambiente. Página 50, estratégias para manutenção da temperatura. A manutenção da temperatura, ela depende mais da genética do animal do que o animal se adaptar ao próprio meio. Por quê? Os animais que vivem em ambiente muito frio, né, de extremo frio, eles vão ter uma camada de gordura na pele, uma camada de gordura a mais ou mais espessa, né, mais grossa. E também as penas e as peles ajudam os animais a evitarem a troca de temperatura com o ambiente. E quando essa temperatura ela cai um pouco mais, ela fica mais fria, os animais eles conseguem se proteger um pouco mais da seguinte forma: eles arrepiam os pelos e as penas. Então, quando a gente vê um animal com pelo arrepiado, nem sempre quer dizer que ele está assustado ou apavorado. Às vezes ele está daquela forma para se proteger da temperatura. E também no inverno os dias ficam menores. E o que acontece? Como os dias ficam menores, os animais saem menos para caçar, certo? Eles têm o costume, alguns, de acumular alimento. Então, eles saem menos para caçar, o que dificulta também a alimentação de outros animais maiores. E o que acontece? A maioria dos animais maiores, eles entram em hibernação. Não só os maiores, também os menores. Mas a maioria são os maiores, porque é mais difícil de estar encontrando comida para eles. O que é a hibernação? A hibernação é a diminuição dos batimentos cardíacos, certo? A diminuição também nos movimentos respiratórios e o organismo, ele tira a nutrição que ele necessita da gordura que o corpo já tem, da gordura que o corpo já acumulou durante a primavera e o verão. E em lugares quentes, como que faz, né? Eu vou ler para vocês um trechinho do próprio livro de vocês, tá bom? Os animais que vivem em climas muito quentes apresentam adaptações que ajudam a evitar o superaquecimento do corpo. As girafas, por exemplo, têm as pernas e o pescoço compridos, o que, entre outras coisas, facilita a circulação de ar e a troca de calor. Para resfriar o sangue, os elefantes africanos abanam as enormes orelhas que, por terem muitos vasos sanguíneos, ajudam nessa tarefa. Então, no caso do calor, cada animal dá seu jeito, né? Mudando de matéria, geografia, página 34. Características naturais do Brasil, relevo e hidrografia. Então, gente, o Brasil, devido à sua extensão territorial e localização geográfica, ele apresenta uma grande diversidade de paisagens naturais. O relevo e a hidrografia em geral são características marcantes dessas paisagens. Como a gente pode ver aí nessa imagem que vocês estão vendo na página 34. O relevo e hidrografia em geral são características marcantes dessas paisagens, como mostra a imagem que retrata uma das novas 7 maravilhas da natureza. Vocês sabem o nome desse lugar aí? Quais são os 2 elementos naturais que se destacam nessa paisagem? Isso daí tá fácil, né? Elemento natural. Como esses elementos estão relacionados entre si? Então, eu vou ler um textinho para vocês e
para vocês saberem de onde nós estamos falando, tá bom? Então eu vou lá. A imagem é de 2015 e refere-se ao rio Iguaçu, englobando suas cataratas e o cânion, para o qual seguem suas águas após o desnível rumo à sua foz, no Rio Paraná. Então isso daí são as cataratas do Iguaçu, certo? Página 35, o relevo brasileiro. Geologicamente falando, o Brasil ele está mais assentado do que os demais países, os demais territórios que estão próximos dele, certo? Porque ele é bem diferente dos países vizinhos. Ele localiza na parte central, ou seja, ele está na parte do centro da placa sul-americana. E ele está afastado da placa de Nazca. Se vocês observarem aí no mapa, essa placa de Nazca, ela está bem no litoral, ela está bem no oceano já. Então, ela é mais instável, porque ela sofre o impacto das águas, certo? Nós, como estamos no centro de uma placa, que ela é bem terrestre, então nós temos menos impacto de ações que pode sofrer esse relevo, certo? No início do ano eu passei um textinho para vocês, eu vou estar mandando novamente para relembrar, para refrescar a memória de vocês. Nesse texto, eles estavam falando sobre o relevo da Terra, certo? Desde o surgimento da Terra até os dias atuais. Nele eu abri 2 parênteses. O que eu escrevi? O Brasil não possui relevo recente ou dobramento moderno, pois se encontra no centro da placa sul-americana. E também coloquei que o Brasil passa por um fenômeno que passa por aplanamento de relevo. Então, o Brasil não faz mais isso, certo? O Brasil já está fazendo assim, ó, aplanando o relevo. Isso explica o que está escrito aí no livro de vocês, que eu vou ler agora. Os movimentos convergentes dessa zona de contato entre a placa entre essa placa, que é a placa sul-americana, e a placa de Nazca, os movimentos convergentes dessas 2 placas originam a Cordilheira dos Andes. Por quê? A placa sul-americana está fazendo assim e a placa Nazca está fazendo assim. Quando elas batem uma na outra, vai crescendo assim. Por isso que está crescendo a Cordilheira dos Andes. Só que ele não cresce assim, ele cresce de baixo para cima. Vai empurrando terra embaixo e vai crescendo em cima, certo? Importante desdobramento moderno formado pelo soerguimento da litosfera terrestre. O soerguimento é isso, é o aumento, certo? Da litosfera. E também passei para vocês um desenho bem bonitinho falando sobre as camadas da Terra, que tem a crosta terrestre, ou litosfera, ou camada cial, lembra? Eu vou fazer o desenho novamente para vocês lembrarem, tá bom? Como vocês podem observar, esse desenho eu fiz no início do ano. Só que estava um pouquinho mais redondo, mas era esse desenho. Como vocês podem observar aqui na parte preta, ela é a nossa crosta terrestre, ou litosfera, ou camada cial. Por que camada cial? Porque ela tem grande quantidade de silício e de alumínio, certo? Na parte verde, que é um pouco mais adentro, nós temos as placas tectônicas, ou placas rochosas, ou placas litosféricas, ou até mesmo a tenosfera, que nós podemos chamá-la. Aqui de azul nós temos o magma, que também pode ser chamado de manto. E aqui dentro nós temos o núcleo, que também pode ser chamado de NIF, porque ele tem grande quantidade de níquel e de ferro, ok? Então, se estivesse escutado a professora e estudando desde o início do ano, toda a matéria que eu passei, essa daqui vocês iam tirar de letra, né? Porque eu falei muito sobre o nosso relevo. Mas, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam, baseado no que vocês estudaram no ano passado, que é a distância das 2 placas
favorece mais a placa sul-americana, que é a placa do Brasil, que está mais distante da placa de Nazca, que está no oceano, que é mais instável por causa das águas. Por isso, nosso território sul-americano quase não tem terremotos, quase não tem tsunamis, certo? Por causa do impacto dessas placas, que é bem menor. Por isso que nós quase não temos esse tipo de acontecimento natural. Eu tô falando quase não tem em relação a continente, tá? Porém, o continente americano tem muito tornado, né? Tem essas coisas. Mas aqui para baixo, na parte sul-americana, na América do Sul, nós não temos muito isso, principalmente no Brasil, que está bem no centro. Então a gente não sofre com terremoto, com tsunamis, por isso, certinho? Sobre altitude. Esse resultado desse impacto que as placas têm é o que está causando a altitude da Cordilheira dos Andes, que já passa de 6.000 metros. Esse dado tem aí no livro de vocês, ainda na página 35. O Pico da Neblina, que é o ponto mais alto, mais elevado, localizado na fronteira da Venezuela, ele tem 2.995 metros, certo? Na página 36, o que, que nós podemos ver? Apenas 7% do nosso território ultrapassa 900 metros de altitude. Isso ocorre em decorrência da estrutura rochosa antiga, que dá suporte ao relevo brasileiro, desgastado pelas forças externas que atuam sobre ele há milhões de anos, perdão. Um fato muito interessante, dentre esses 7% que ultrapassa os 900 metros de altitude, estamos nós, Anápolis, com 1.017 metros de altitude, bem maior que Goiânia. Goiânia é 713, por aí, 715 metros de altitude. Por isso que nós temos esse clima maravilhoso que nós temos aqui. A altitude ajuda muito nisso. Leitura cartográfica, leitura de mapas. Nós já estamos fazendo isso desde o início do ano e vocês estão fazendo isso desde o segundo ano, né? Que a gente já começa a ler mapas, a entender, interpretar, a legenda, tudinho. Então vamos analisar esse mapa, tá ok? Muitos pesquisadores se dedicam ao estudo das formas do relevo do Brasil. O mapa mais utilizado nesses estudos foi elaborado no final do século XX pelo geógrafo Jurandir Rous, por meio da análise de imagens de radar obtida pelo projeto Radam Brasil. Nesse mapeamento foram considerados tanto os processos internos, tectonismo, que são a questão do movimento das placas, quanto os processos internos, intemperismo, que é o desgaste do solo. Transporte e acumulação de sedimentos que originam as grandes estruturas geológicas brasileiras. Por favor, me encontrem aí qual que é o número do nosso relevo, onde está o nosso relevo nesse mapa. Lembra que eu falei também sobre o relevo cristalino, que ele é antigo? Então, a maior parte, pouco mais de 50% do nosso relevo é cristalino. Somente a outra parte que é sedimentar. Anápolis está localizado praticamente no ponto 8, que é o Planalto e Serra de Goiás, Minas. Porque em Minas também tem um pouquinho desse relevo, certo? E também pega um pouquinho do Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, que é o número 3. Goiás também pega um pouquinho do relevo número 20 aí, ó, depressão do Tocantins. Então, lá do norte de Goiás tem algumas depressões, certo? Mais para o centro, nós temos quem? O Planalto e Serra de Goiás. E mais para o sul, né, mais para baixo, nós temos quem? Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. E nós temos água aqui de Anápolis, água de Goiás, que sai na Bacia Paranaíba. Mas isso é um assunto para outro momento. Em Goiás, nós não podemos falar que tem somente um relevo. E qual a forma que eu tenho de comprovar isso? O mapa que a gente acabou de ver. Ele não tem só um relevo predominante. Nós temos vários relevos. Na verdade, o Brasil todo só tem alguns lugares, alguns estados que
tem somente um tipo de relevo. Goiás não é um deles. Só que eu citei aí para vocês foram 4, né? Então vamos lá. Relevos de Goiás. Planalto, até porque Goiás está localizado no Planalto Central. Planalto, nós também temos chapadas, depressões e vales, ok? Então, se perguntarem qual é o tipo de relevo de Goiás, é planalto, chapada, vale e depressões. Nós temos tudo isso, ok? Então é isso, meninos. Nossa aula de hoje foi Geografia e Ciências. Talvez eu consiga enviar para vocês o conteúdo de história ainda hoje, com mais um pouco de atividades para vocês, tá bom? Então, tchau, tchau e até amanhã. A nossa live ficou agendada para amanhã, às 9 horas da manhã, tá bom? Então,